No Céu e Inferno, capítulo 8, segunda parte, Exímio Lisgol. A parte das expiações terrestres vai trazendo para a gente um conjunto de informações necessárias a gente fazer reflexão sobre aquilo que a gente vê e aquilo que está por trás daquilo que a gente não vê. E é relatado pelos Espíritos o motivo das suas expiações terrestres, o motivo das suas condições nesta vida aqui na Terra. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Então ele saía pedindo esmola e lembrando para as pessoas lembrar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Certamente que ali ele plantou grande semente em vários corações, que reencarnados em qualquer lugar do mundo eles vão saber lembrar dos pobres, das viúvas e dos órfãos, porque ele falava isso com conhecimento de causa, de quem já tinha passado por extremo sofrimento e de quem estava disposto a ajudar os que sofriam. Por essa longa peregrinação, Islisgol havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. Então, tudo que ele pedia, ele tinha um destino, que era ajudar as pessoas. Ele não pedia para ficar mais rico, ele não pedia para ostentar, e sim para colaborar, para ajudar. À noite, destinava-se ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de julho de 1865. Então, essa mensagem alguém trouxe para o Kardec para ele tomar conhecimento, para evocar o espírito de Isligol. Evocação. Excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei, aqui estou, entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Chega a carta, eles começam a ter aquela ideia de evocá-lo, marcam o dia, e lá está ele já preparado para as perguntas. Porque quando você prepara um trabalho espiritual com antecedência, uma série de fatores ocorrem para que tudo dê certo, para que naquele dia, naquele horário, você tenha condições de apresentar o trabalho e colher as informações e entrevista necessária ao aprimoramento daqueles dados que você precisa. Ou seja, o que você precisa naquele momento, ali estará para o bom desempenho, o bom trabalho que você quer fazer, desde que você tenha assistência superior e tenha um fim sério. E é o que a gente percebe com a evocação de Isligol. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa assistência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Então Kardec fala da carta, do trabalho que ele fez, da simpatia que eles tiveram, e com isso ele também se simpatizou com a história e queria comunicar com esse espírito. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Então, por que ele estava ali naquela vida? Qual foi o motivo da vida anterior dele? O que ele fez, o que ele deixou de fazer para estar naquela situação? Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião, com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa a minha opinião. Ele agradece por eles estarem colocando fazendo todo aquele preparo para a pergunta,
E ele vai transmitir a opinião dele a respeito de como aconteceu. E tão humilde que ele adquiriu, tanta humildade que ele tinha adquirido, que ele já pede que, se ele errar em algum tópico, que procurem corrigi-lo. Se fizeram isso, fizeram em particular e não publicaram, porque aqui não teve, eu já li o texto até o final, não tem uma correção dele, mas um relato muito bonito de uma pessoa muito consciente das suas responsabilidades e que soube vencer e enfrentar cada obstáculo para o seu crescimento, para o seu aprimoramento. Parece-vos singular que as manifestações públicas tornassem tanto vulto para homenagear a memória do homem significante que soube ser, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, que a vós, outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. Bom, como eles exaltaram muito o trabalho que ele fez, ele fala que para o Kardec e para o médium nada tinha de extraordinário. Mas o que ele ia relatar ali serviria para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, que ainda não são verdadeiramente espíritas e que procuram buscar o exemplo de alguém caridoso para poder fazer ou admiram as pessoas caridosas no mundo. E ele se coloca como uma pessoa insignificante, mas que soube, por seu espírito caridoso, atrair simpatia. Insignificante, mas aquele magnetismo para atrair simpatias. Isso é importante. E como ele nasceu numa família israelita, os israelitas sabem trabalhar muito bem essa questão de atrair simpatias quando se faz necessário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, ou seja, a humanidade, por mais materialista que ela seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito de sua tendência para o mal. Mais uma vez ele demonstra superioridade. Ele conhece a humanidade. A maioria das pessoas tem uma tendência muito grande para o mal, para rechaçar qualquer expressão do bem, mas também a pressão moral do bem faz com que elas comecem a ter um pensamento diferente e começam até mesmo a venerar aquela pessoa que faz. Agora as perguntas que, da vossa parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos, o mais laconicamente possível, quais as causas determinantes da minha última existência. E aí vem a questão, não pergunte aos espíritos por curiosidade, e sim procure perguntar para instruir. E como não é para instruir, muitas das vezes não é muito atrativo para a maioria das pessoas. Então nós precisamos começar a refletir sobre essa possibilidade de estarmos numa posição e por que ele estava lá fazendo bem com tanta veemência, com tanto carinho e tanta determinação. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano, dentro da esfera de seu poder relativamente limitado em confronto com os atuais estados. Era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo como algoz. Ele agia como algoz sobre suas vítimas, sobre seus vassalos, de forma tirânica, com todos os abusos necessários ou inimagináveis que se pode fazer contra as pessoas. Ele agia assim, mas o tempo tem o momento certo de colocar as coisas no eixo. E lembrando também aqui, faz muitos séculos. Então quer dizer que ele já passou por várias expiações até chegar aquele momento. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos a meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Sem abrir o leque da imaginação para as coisas desagradáveis, vimos que ele agia com total impiedade com as pessoas que precisavam do emprego, precisavam do dinheiro, precisavam de ter uma condição digna de vida, que ele poderia oferecer,
mas ele tomava atitudes anticristãs ou anticrísticas, amorais ou antiéticas, diante dessas pessoas, com consequências graves. Assim impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. Até dos pobres mendigos ele cobrava uma dízima. E se fosse tentar acumular, ele pegava uma cota bem gorda daquele dinheiro para que as pessoas não pudessem acumular. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, foi tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. Além de ele cobrar o imposto, ele proibia que eles compartilhassem entre os familiares e aqueles que estivessem próximos a ele. Era aquilo que ganharam, era só para eles, só para aquela pessoa. Com isso, aumentava o número de mendigos, aumentava o número de doações e aumentava os impostos que ele cobrava. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala tinha os mesmos modos de pensar. Então, quando alguém pensava como ele, na sensualidade, na avareza, ou qualquer padrão daquele ali, a sua morte era tida como exemplo. Olha, se você for por esse caminho, sua morte é assim, bem horrorosa, bem dolorida, bem sofrida. Por isso, tantas misérias que ele causou, tantas dores, tanto sofrimento, teve uma morte bem dolorida, que ele fala de sofrimentos horrorosos. Aí eles mostram que ele, tomando aquelas atitudes, passou por aquilo, e que quem quisesse seguir aquele caminho também passaria por essa morte horrorosa. Como espírito, permaneci na reticidade durante 3,5 séculos, e quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de prece, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. A partir do momento que ele fica 350 anos, mais de 350 anos, no plano espiritual, em condição infeliz, lógico, ele tem a autorização para reencarnar. Ele tem autorização para vir ao mundo, mas para passar por toda a situação que ele obrigou os outros a passarem. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Além dele vir, ele mesmo escolheu que tivesse bastante sofrimento físico e moral, e Deus permitiu que ele tivesse. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem. Para praticar o bem, tem que ter assistência dos bons espíritos. Se não tivermos, não conseguimos fazer. E sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Então, ele agradece esses espíritos, esses bons espíritos que o protegeram, que o intuíram, por ele não ter sucumbido no transportar aquele fardo tão pesado. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra cruel e injusta. Nascido de pais pobres, cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Ele vem para a reencarnação para ter uma existência de abnegação e caridade, fica órfão e uma tenra idade. E toda essa caridade que ele tinha que procurar fazer, ele tem que começar a trabalhar bem cedo. Como eles falam que muitos consideram incapaz o raciocínio. Então, que idade ele começou a trabalhar?
Vivi sozinho, sem amor, sem afeição, e desde o princípio suportei as brutalidades para com os outros havia exercido. Então, sempre trataram dele com brutalidade, ele era sozinho, não tinha afeição por ninguém. Imagine, ou melhor, não é bom nem imaginar o que ele passou, mas passou por situações análogas ao que ele fazia, certamente em menor escala. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato em concurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes, com o sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Além dele doar tudo que ele ganhava, ele aumentava aquilo ali com o que ele tinha, aumentando o seu sacrifício próprio. Então ele deixava de comprar roupa, deixava de comprar comida para ele, para poder doar para os outros. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados. Como elevados serão todos quantos se humilharem. Todo o trabalho que se faz aqui no bem, num trabalho de sacrifício, num trabalho de tendências e tentações para as realizações daquilo que se pretende, traz como consequência para ele a liberdade no plano espiritual. Então ele se sente feliz porque ele conseguiu fazer bem feito o que ele tinha que fazer, e ainda recebe até um pouco mais do que ele imaginava. E lembra aquele versículo de Jesus que quando a gente é exaltado aqui na terra, no plano espiritual, seremos humilhados. E se formos humilhados aqui na terra, no plano espiritual, seremos exaltados. Mas se levarmos a vida simples, natural, conquistaremos aquilo que precisamos. Tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa aspiração no mundo espiritual e quanto tempo durou, a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Aí são várias perguntas numa só. Como que ele sofreu, quanto tempo ele sofreu, depois que ele mudou os padrões de vida, quanto tempo ele levou para reencarnar, e o que provocou a mudança dele no plano espiritual. Essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofreu? Mas não. Que me não lamento, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Doía para ele recordar, mas ele não lamentava. Aí ele vai contar sem mágoa, simplesmente lembrando que ele passou por aquilo porque fez justiça. A misericórdia divina lhe concedeu aquela oportunidade para que ele pudesse, então, se crescer, se aprimorar e se aperfeiçoar. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Primeiro passo, ele sofre antes de desencarnar horrivelmente. Ao desencarnar, fica um longo tempo preso ao corpo físico, vendo todo o corpo poder ser corroído pelos vermes, até então, quando acaba tudo aquilo ali, ele se liberta e vem um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de suplício, ainda mais cruel e terrível. Depois do sofrimento físico, de acompanhar o processo de decomposição do corpo, o sofrimento moral, muito mais longo, fui colocado em presença de todas as minhas vítimas.
Todos os criminosos relatam essa fase de estar diante de todas as suas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. E via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Ali, no plano espiritual, então, ele tem que ficar cara a cara com as suas vítimas, e eram muitas, revendo aquelas cenas, não tendo como fugir. A situação, como ele mostra, é muito mais constrangedora do que podemos imaginar. Aqui na Terra não tem como ter uma descrição exata para o que é sofrer essas condições, essas consequências. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3,5 séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. A partir do momento que ele se arrepende, nem é ele que pede a Deus. Os espíritos que o protegiam, que levam o pedido dele a Deus para que ele tenha, então, uma condição de melhor compreender, de melhor entender e de melhor seguir pelos seus caminhos evolutivos. Pergunta: algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Resposta: não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como, em certos países, a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. É interessante que Israel, naquele pequeno país, se espalhou pelo mundo, já lá em Vilna, já tinha lá as pessoas israelitas. Praticamente em todo o mundo existem os israelitas, e ele fala que as pessoas não veem com bons olhos, menosprezam, e principalmente aqueles que vão pedir, que vão ser mendigo. Aqui no Brasil a gente não consegue identificar muito as pessoas, as raças das pessoas, as etnias delas, pelas aparências físicas, porque nós somos uma mistura de muitas raças. Mas em outros países, quando existe menos mistura de raça, essas pessoas são bem discriminadas, são vistas com maus olhos por alguns. Porque o racismo entre grupos étnicos e entre pessoas de raças diferentes ainda existe. Até que um dia, quando todos nós compreendamos que somos irmãos, filhos do mesmo Deus e destinados ao mesmo ponto de chegada, que é a nossa redenção perante o Pai Maior. Pergunta: na Terra, com que idade começaste a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, terias a intuição das causas que isso vos predispunham? Por que ele começou? Quando, como, por que, se ele tinha a intuição das causas? Resposta: meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos da minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Então, a mãe dele morreu, o pai dele preocupava em ganhar cada vez mais, e os irmãos deles nem aí estavam para ele, fazendo parte do conjunto de provações necessárias ao seu crescimento espiritual. Mais tarde, liberto desse jugo da família, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia minha saudade de minha mãe. E, à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Ele lembrava da mãe, constantemente, cada vez com mais saudade, e lembrava daquele amor, daquele zelo que ela tinha por ele, e ele via que ele não tinha mais,
Então, isso foi fazendo com que ele tomasse consciência da necessidade dos órfãos. Não tardou, fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. E era comum as pessoas morrerem cedo naquela época, seja por doença, seja de frio, seja de fome, de nutrição, ou a soma de tudo isso, as pessoas morriam cedo. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 de meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Então, 2 dos irmãos deles que morrem deixam órfão, e ele já tinha tomado consciência de tudo que ele passou sem os pais, ele então pega esses sobrinhos para cuidar. Isso sempre há poucos, nem todo mundo toma consciência disso. A gente vê as pessoas tomando atitudes e ações comprometedoras, complicadas, perante aquilo que precisa fazer. Não produzindo o meu trabalho o suficiente para sustentá-los, a todos comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Apesar dele fazendo aquele pedido de esmola para poder completar a renda para ajudar os sobrinhos, também morreram. Eu bem via o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham a privações fatais, que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. Ao deparar com aquela situação, então ele percebe que o problema maior era a falta da mãe. E por ser a falta da mãe, ele começa então a ajudar essas crianças de uma forma diferente. Os órfãos de pai tinham que ter as mães assistidas, as mães ajudadas. Uma percepção de pessoas missionárias. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos, a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que essa distribuição ainda ajudava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. A partir do momento que eles viram que ele pegava o que ele recebia, distribuía realmente pelos pobres. Não, ele distribui mesmo, eu vi ele ajudando as pessoas. E vê que aquilo que ele ganhava com o trabalho, ele também distribuía para os pobres. Aí eles passaram a ter mais um conceito diferenciado, e ver que ele também deveria ajudá-lo um pouco mais. As pessoas passaram a ter um pouco mais de compaixão por ele. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impuseram. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, antes de começar a pedir, ouvi estas palavras. Então, viveu mais de 60 anos, fez um trabalho exaustivo, ostensivo e contínuo, sem deixar de fazer aquilo ali, mas não tinha consciência de por que ele fazia, simplesmente fazia. Mas um dia, ouviu essas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que os façam. Ou seja, aquilo que você quer que seja feito a você, façais aos seus consemelhantes, façais aqueles que estão ao caminho contigo. Surpreendido pelos princípios gerais da moralidade contidos nessas poucas palavras, mais vezes parecia-me ouvi-las, acrescidas com estas outras, mas fazei o contrário, o que quiserdes que vos façam. Duas frases importantes para quem quer fazer o bem, para quem já tomou consciência. Não vamos fazer o outro se não quer que ninguém faça conosco. Mas também, pelo contrário, fazei ao outro o que quiserem que faça conosco. Eis um ponto importante para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento.
Tendo por auxiliares a lembrança de que tinha de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Lembrando da saudade da mãe dele e a falta que ela fez, lembrando dos seus compromissos, dos seus sofrimentos pelo qual ele passou, então ele tinha cada vez mais força para fazer o trabalho de ajudar os pobres. Vou terminar esta longa comunicação dizendo obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal. E de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Exímio Slisgoe. Essa é uma das mensagens mais bonitas de toda a doutrina espírita. Porque ele fez o mal, mas ele teve uma vida de dedicação ao semelhante, ele teve uma vida de fazer bem ao semelhante, ele teve uma vida de ajudar aqueles que estavam sofrendo. E é importante nós tomarmos essa consciência e agirmos sempre fazendo bem. E Exímio Slisgoe, onde quer que esteja a nossa gratidão, meu irmão, por nos deixar essa lição sublime para o nosso entendimento, para nos deixar essa lição sublime para o nosso aprimoramento e aperfeiçoamento. E assim, trilhando os caminhos reparadores do bem e da fraternidade, vamos procurar construir cada vez mais as forças do amor que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao bem fraterno, que sempre nos levará a resplandecer a luz que tanto precisamos colocar em nossos corações. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando e que o exemplo de Exímio Slisgoe possa nos orientar os caminhos, nos impulsionar a vida para as grandes realizações do amor e da paz.